O conteúdo que você ouvirá na sequência não é indicado para menores de 14 anos. Olá, amigos, eu sou o Dom e esse é o Crimecast, podcast sobre crimes reais. Se você está ouvindo o Crimecast pela primeira vez, eu te agradeço pelo play e muito obrigado por ouvir o nosso podcast. Nós vamos hoje para o episódio de número 79, mas antes eu quero pedir a você para seguir o Instagram do Crimecast, que é o Crimecast_podcast. O link que o levará direto para o perfil do Instagram estará na descrição desse episódio. É isso, amigos, mais um episódio aqui no Crimecast e hoje a gente vai para a segunda parte, do caso aí sobre o assassinato do Garrett Phillips. E aí, amigos, vocês lembram que a gente parou ali naquele momento em que os investigadores, o principal deles, o Mark Murray, ele começou a suspeitar, do Nick Hillary e eles começaram a ir na linha de investigação que tinha o Nick Hillary como o principal suspeito, E aí a gente vai continuar, a gente volta lá para aquele momento quando o investigador Mark Murray liga para o Nick Hillary às 21h45 para que ele desse um depoimento. Isso no mesmo dia, ali poucas horas depois do garoto ter sido declarado morto, tá? Nick Hillary aceita falar com Murray, mas informa ao investigador que está com os filhos e pergunta a Murray se ele pode ir até a casa dele. O investigador diz que sim e pede que ele passe o endereço. E então, Mark Murray vai até a residência de Nick. Murray lembra que ao chegar no endereço, conversou rapidamente com Nick por cerca de 10 minutos e se recorda que um homem chamado Ian Farley, que era o assistente técnico de Nick Hillary, estava na casa, mas ficou em outro cômodo enquanto ele e Nick conversavam. Nick Hillary diz que foi somente ao falar com Murray que descobriu que Garrett Phillips estava morto. O assistente de Nick, que estava na casa, confirma que ele lhe contou o que tinha acontecido com o garoto após o investigador deixar a residência. Nick Hillary afirma que ficou em choque e sem acreditar por um bom tempo que algo daquele tipo tinha acontecido. Nick diz que achou muito estranho o garoto morrer assim do nada, sem motivo nenhum. Nick ainda diz que após algum tempo e após a ficha começar a cair, entrou em contato com Tandy e os familiares para, segundo ele, entender o que tinha ocorrido de fato. Mani Tafari, amigo de Nick, lembra que ele o telefonou naquela noite e logo percebeu que a voz do amigo estava estranha e ficou muito claro para Mani que Nick
estava triste e deprimido ao contar sobre o falecimento de Garrett Phillips. Ao saber que Nick tomou conhecimento do que ocorreu pela polícia, Manny diz que achou aquilo muito estranho, pois, segundo ele, não é comum a polícia notificar alguém pela morte do ex-enteado. Nick Hillary diz que fez várias tentativas de falar com Tandy, a mãe de Garrett, após saber da morte do garoto, mas ela nunca retornou suas ligações. O xerife John Jones, que também foi namorado de Tandy, diz que, em sua opinião, Nick Hillary é o assassino de Garrett. O xerife afirma que diz isso não só porque quer que seja ele, mas afirma que diz isso baseado no conhecimento de vários colegas policiais que investigaram o caso e, de acordo com John Jones, trabalharam por cerca de 20 horas todos os dias para tentar achar quem era de fato o culpado e, segundo ele, todos os colegas afirmaram que Nick Hillary era o assassino. E aí a gente vai para o relato de Jesse McKinley. Ele é o chefe de escritório do The New York Times, né, um dos jornais aí mais importantes dos Estados Unidos, do escritório lá de Albany. Albany é próximo do local onde ocorreu, né, lá em Potsdam. Então a gente vai ter o relato desse jornalista do The New York Times. Jesse afirma que era normal que a polícia investigasse e quisesse prender alguém o mais rápido possível, pois afinal de contas, um garoto de apenas 12 anos tinha sido assassinado e as primeiras 48 horas são decisivas em casos assim. Mas mesmo assim, era preciso questionar a respeito do motivo de escolherem Nick Hillary muito rapidamente. Por que ele era o único suspeito? Quais provas eles tinham contra ele? Quais pistas estavam seguindo? Era possível que tivesse outro ou outros suspeitos? Jesse questiona se o fato de terem se concentrado em Nick Hillary fez com que alguém acabasse escapando. Shannon Harris, uma das pessoas que estava próximo ao prédio e ouviu barulhos vindo do apartamento em que Garrett estava, diz que acredita que quem matou o menino tenha saído do prédio após às 17h20. Shannon também relata que ouviu falar algo a respeito de Garrett não se dar bem com alguns garotos e que existe a possibilidade de ter sido um desses garotos ou mais de um, inclusive. Porém, isso foi deixado de lado e, estranhamente, ninguém mais falou sobre essa teoria. Shannon ainda diz que não sabe o motivo de acusarem Nick Hillary e que não sabe se talvez tenha sido por ele ser afro-americano ou se realmente tinham pistas que apontavam para ele. Mas, em sua opinião, Shannon acredita que ele era realmente o alvo mais fácil. E aí tem outra coisa que ela fala aqui, a mesma testemunha, né, a Shannon Harris, que é uma das pessoas que morava ali bem do lado do prédio, e aí ela fala mais algo que é bem importante. Shannon diz também que a mídia dá a impressão de que as pessoas de Potsdam são racistas, mas diz que talvez não sejam.
E aí, com essa frase, né, com essa afirmação, ela já levanta ali uma questão, né, uma possibilidade. E aí a gente vai também entender um pouco mais sobre essa localidade, né, como que é lá a dinâmica do local, os moradores, né, a região, a cidade. Continuando sua fala, Shannon diz que há menos pessoas negras em Potsdam que nas cidades grandes. Jesse McKinley explica que há duas coisas notórias em Potsdam. Uma delas é que não é fácil chegar até o condado e, segundo Jesse, é quase impossível chegar em Potsdam de forma rápida e, para alguns moradores, essa é a graça de se morar no local. Ou seja, o lugar é bem afastado, além de ter bastante beleza natural. Jesse conta que há tempos havia muitos empregos decentes, como em indústrias pequenas ou na pavimentação, mas nas últimas décadas esses empregos sumiram e uma depressão econômica acabou se instalando em Potsdam. Por conta disso, o que aconteceu em seguida foi a aparição de vários problemas, como as drogas, a heroína, por exemplo, um alto desemprego e pessoas com dificuldades. O jornalista W.T. Eckert diz que há muita droga na cidade e que vários condados vizinhos a Potsdam tiveram problemas com outras drogas, como o crack. Além disso, a metanfetamina em todo o estado. E aí a gente tem também o relato de uma jornalista de Potsdam. A repórter Natasha Haverty, da rádio North Country, diz que as pessoas da região costumam dizer que Potsdam é um lugar remoto e cheio de brancos, mas que também fica na zona carcerária de Nova York. Natasha explica que a comunidade fica em uma região que depende do sistema carcerário para a sua economia. Então, a dinâmica racial é a seguinte: muitas das pessoas brancas só interagem com negros quando estão usando o uniforme de agente penitenciário, vigiando pessoas de outra raça que são prisioneiros. Isso é o relato de uma das moradoras e jornalista de Potsdam. Jesse McKinley, do jornal The New York Times, explica que há também 4 faculdades que ficam próximas da região, cerca de 16 quilômetros de distância. Dentre essas 4, uma delas é a Universidade Estadual de Nova York, outra é a Faculdade de St. Lawrence. McKinley explica que há tanto um lado conservador, e inclusive é possível ver bandeiras confederadas no trajeto para Potsdam, como é possível também presenciar atividades estudantis, ou seja, eventos com um viés bem mais liberal. Então, a região tem, vamos dizer, esses dois lados, né? Além dessa questão notória, né, como o próprio Jesse McKinley falou, de ser uma região muito afastada, né, e o local ter ali bastante gente conservadora, né, ou tradicionalistas, e o pessoal mais progressista ali, né, por conta das universidades, né. Então, há esses dois lados ali na região, além da questão de ser uma cidade carcerária, que está na zona carcerária de Nova York. E aí agora a gente tem o relato, fiquem atentos a esse relato do xerife, porque ele vai dar uma noção para a gente do que ocorreu ali entre ele,
o próprio Nick Hillary e a Tandy, e aí vocês vão entender mais ou menos a relação deles três ali. Olha isso. O xerife diz que Nick e ele eram colegas antes do namoro do técnico de futebol com Tandy. John Jones explica que eles não eram muito próximos, mas se conheciam e sempre se cumprimentavam, ele e o Nick Hillary. Nick Hillary diz que John Jones também era bem conhecido na comunidade, pois é nascido e criado na cidade. Nick diz que sabia que ele havia namorado Tandy Cyrus antes dele e que eles moravam juntos quando conheceu Tandy e passou a falar com ela. Olha só, quando o Nick começa a ter ali uma amizade, né, começa a se aproximar da Tandy, ela era namorada do xerife John Jones. O xerife diz que perto do fim do namoro, eles começaram a ter alguns problemas e ele procurou entender o que estava acontecendo e lembra que o nome de Nick Hillary surgiu algumas vezes. John Jones se recorda que, de forma casual, segundo ele, estava em um lugar quando avistou Nick e Tandy passeando de carro. O xerife então decidiu ter a certeza de que os dois estavam tendo um relacionamento e foi até a casa de Nick para confrontá-lo. Nick Hillary confirma que o xerife foi até sua casa, mas diz que naquele momento ainda não estava namorando Tandy e que eles eram apenas amigos que conversavam. John Jones diz que sabia que algo estava rolando e disse para Nick que ele podia falar, abre aspas, de homem para homem e assumir que estava namorando Tandy. Nick continua dizendo que não está namorando com ela, mas que o xerife deveria conversar com Tandy. Após ir até a casa de Nick Hillary, John Jones diz que mandou uma mensagem de texto para Tandy Cyrus terminando o namoro. Então, olha isso, cara. Segundo o próprio xerife John Jones, ele diz que eles estavam sim com problemas e aí surgiu o nome do Nick Hillary. Foi o suficiente para que o John Jones nem fosse conversar pessoalmente com a Tandy. Ele já terminou o namoro por mensagem. Nick Hillary diz que não se orgulha daquela situação, pois ele ainda morava com a mãe de seus filhos. Olha isso, cara. A Tandy era namorada do xerife e o Nick Hillary ainda vivia com a sua primeira esposa quando tudo rolou, né? Quando tudo aconteceu. Poucos dias depois, a esposa de Nick também tomou conhecimento do relacionamento dele com Tandy e ficou sabendo disso pela boca de outra pessoa, pelo xerife John Jones. Stacia Lee foi avisada sobre o relacionamento de Nick com Tandy pelo xerife John Jones. O xerife diz que a cumprimentou um dia na rua e perguntou como ela estava lidando com o namoro de Nick com Tandy. E a mulher respondeu, abre aspas, como assim? Stacia e Tandy não se davam bem por conta disso. Inclusive chegaram a ter alguns incidentes domésticos. Em 2 incidentes, a ex-mulher de Nick chegou a ser presa por ter cortado as roupas dele e por ter deixado na grama, bem em frente ao apartamento de Nick Hillary. Em outro incidente, o carro de Nick foi riscado. Na ocasião, Nick não sabia se aquilo tinha sido feito pela ex-esposa ou pelo xerife John Jones. Olha só essa situação, cara. Os dois eram comprometidos, né?
Nick Hillary diz que toda aquela situação não foi boa para a reputação do xerife na comunidade. Ou seja, perder a namorada para um homem negro. Nick diz que isso mexeu muito com John Jones e ele não encarou aquilo numa boa. Em trecho do depoimento de Tandy Cyrus, ela diz o seguinte, abre aspas, no dia seguinte, minha família já sabia que o Nick era um suspeito, fecha aspas. Nick diz que nunca imaginou, nem por um segundo sequer, que Tandy seria capaz de considerar que a teoria que o apontava como culpado pela morte de Garrett fosse verdade, pelo fato de que ela o conhecia e tinha convivido durante um tempo com ele. Vocês lembram que após ele saber do ocorrido, pelo investigador, ele tentou várias vezes falar com a Tandy e ela não atendeu, não retornou as ligações, então ele fica ali meio que chocado, totalmente decepcionado porque ela o conhecia. Além disso, Nick diz que mesmo após o término do relacionamento, eles continuaram a ser bons amigos, mas Nick diz que acredita que as pessoas podem ser manipuladas e acha que, como Tandy nasceu e cresceu na cidade, se ela teve que escolher um lado, era esperado que ela escolhesse o lado da polícia da cidade. Em outro trecho do depoimento de Tandy, ela diz o seguinte, abre aspas, reproduzi tudo em minha mente 1 milhão de vezes. Ao juntar as peças, fica óbvio que ninguém além dele, ela está se referindo ao Nick, iria querer machucar o Garrett. Ninguém além de Nick iria querer machucar o Garrett. Fecha aspas. O investigador Mark Murray diz que na noite seguinte ao depoimento de Tandy Cyrus, um dia após o assassinato de Garrett, haveria um jogo do time do qual Nick Hillary era o treinador. Murray diz que foi assistir o jogo em questão e, observando Nick, diz ter visto que ele mancava bastante ao andar. O investigador conta que percebeu que Nick parecia ter uma espécie de lesão, porque meio que poupava a perna direita. Sob juramento, o investigador Mark Murray então deu seu depoimento em que dizia o seguinte, abre aspas, ele mancava com a perna direita, fecha aspas. Os amigos e advogados de Nick Hillary, Lisa Marcocha e Mani Tafari, dizem que o investigador deu aquela declaração para conseguir um mandado de busca, e o fato de Nick estar mancando, segundo Murray, apoiava sua tese de que Nick teria pulado da janela e se ferido ao deixar a cena do crime. Somente anos depois, um vídeo da partida foi encontrado e nele é possível ver de forma clara que Nick Hillary andava de forma normal, sem nenhum indício de que estava com alguma lesão e muito menos mancando. Mani se pergunta por que um policial, em meio a um caso de assassinato, contaria uma história dessas no dia seguinte à morte, mesmo sabendo que não era verdade. Ao ver o vídeo, Murray falou que em alguns momentos Nick parece andar de forma normal, mas diz que consegue perceber que o homem tenta fingir que a perna não está machucada e que claramente ele estaria poupando a perna direita. Então, amigos, essa parte aqui, para a gente ter uma noção, o Murray, que era o investigador,
ele dá um depoimento, ou seja, eles colocam também como uma testemunha, dizendo que viu no dia seguinte à morte do Garrett o Nick mancando ali na beira do campo enquanto tinha o jogo, né? Ele era o técnico e ele dá esse depoimento sob juramento. Esse vídeo dessa partida só foi visto depois. Então a gente subentende que essa fala dele, esse depoimento do investigador foi usado colocando essa questão, né? Porque o Nick Hillary, que era o suspeito, estava mancando ali, meio que poupando a perna ao andar, e aí ligando isso à tese de que a pessoa que matou Garrett pulou da janela, que era ali o segundo andar, e ao pular teria machucado a perna, né? Supostamente. Então ele fazia essa ligação, né? Mas no vídeo, visto só muito tempo depois, a câmera pega o Nick Hillary e não parece que ele está mancando quando anda. Jesse McKinley, chefe de jornalismo do The New York Times, diz que foi abordado por um advogado que o disse basicamente que estavam tentando incriminar um negro no norte de Nova York. Jesse lembra que o homem em questão tinha uma ficha corrida impecável. Era um veterano do exército, membro da comunidade, um atleta muito conhecido e um técnico promissor, né, que é o Nick Hillary. Ou seja, diante de seu histórico, nada indicava que ele seria capaz de um crime daqueles. Mesmo assim, o caso avançava muito rápido. Nick Hillary lembra que após conversar com o investigador no mesmo dia que Garrett foi morto, o chamaram na delegacia na quarta-feira de manhã. Mark Murray e Gary Snell, vocês lembram que esse Gary Snell é da Polícia Estadual e era muito próximo ali dos avós paternos do Garrett Phillips. Murray e Snell disseram a Nick Hillary que a entrevista naquela ocasião seria para analisar a lista de alunos que eram da mesma turma de Garrett. Nick diz que, como não tinha nada a temer ou a esconder, quis ir até a delegacia e diz que naquele momento não via problema nenhum em ser chamado para depor, pois queria ser o mais útil possível para a investigação. Durante o depoimento, Snell e Murray perguntam a Nick sobre sua relação com Tandy e se ele sabia que ela tinha namorado. Nick apenas responde que não sabia. De acordo com um amigo e advogado de Nick, muitos policiais estavam envolvidos e, para eles, é como se Nick tivesse roubado a namorada do amigo deles, o xerife John Jones. Em outro momento da conversa, Nick é perguntado sobre o porquê eles terminaram e como foi esse término. Nick responde apenas que eles se separaram. Nick Hillary afirma que quando terminou com Tandy, não houve um clima hostil e que eles terminaram de forma amigável. Então diz que ficou bastante surpreso quando começou a surgir boatos e histórias sobre problemas entre ele e Tandy. No dia 26 de outubro, o melhor amigo de Nick Hillary, Ian Farley, também foi chamado até a delegacia para dar um depoimento. Ian diz que ao chegar na delegacia, viu o carro de Nick e imaginou que aquilo era normal e que estava tudo bem, pois o amigo também estava na delegacia. Ian Farley foi levado para outra sala e foi entrevistado por outros 2 investigadores. Uma das primeiras perguntas feitas ao melhor amigo de Nick foi se ele era mulherengo, se o Nick Hillary, era mulherengo. Ian Farley argumentou que era difícil responder aquela pergunta,
pois Nick sempre foi uma pessoa muito sociável. Ian prefere dizer que Nick é alguém que atrai as pessoas com facilidade. Ian também diz que nunca viu Nick sair do bar com garotas o tempo todo. Outra pergunta do investigador é se Ian achava que Tandy era mais especial que as outras ou era somente mais uma entre tantas. Ian Farley diz que não sabe responder isso, mas diz que nunca ouviu o amigo falar sobre casar-se com Tandy e que Nick nunca chegou a comentar esse tipo de coisa com ele. Os investigadores também perguntam se Nick ficou com raiva após o fim do namoro, e Ian responde somente o seguinte, abre aspas, ficou. Em seguida, Ian diz que Nick realmente gostava dela e que eles ainda conversavam bastante após deixarem de morar na mesma casa, mas pouco tempo depois perceberam que o relacionamento não daria mais certo. E aí eu vou passar aqui direto para uma parte do depoimento do Nick Hillary com os investigadores Murray e Snell. E essa parte aqui ela é muito interessante para poder vocês entenderem, né? Eu vou falar ali na íntegra o que cada um disse ali durante o depoimento. E aí sempre que um dos três, né, que tá os dois investigadores e o Nick, sempre que um dos três for falar, eu vou falar o nome dele antes para vocês irem identificando ali como que foi esse depoimento. Mark Murray está tomando o depoimento e fazendo anotações e pergunta o seguinte. O investigador Mark Murray, abre aspas, você busca seus filhos na escola? Sua filha está no 2º grau? Ela volta a pé? Nick responde apenas, abre aspas, ela está, sim. Murray continua e pergunta, como ela se chama? Nesse momento, Nick fica alguns segundos em silêncio, como que se estivesse sem entender o porquê das perguntas e parece incomodado quando diz o seguinte, abre aspas, é o Nick Hillary falando. Mark, não quero parecer imbecil, mas você me chamou para ver uma lista. Vocês estão me fazendo uma porção de perguntas. Tudo bem, não ligo de responder, mas preciso saber do que se trata. E aí o Murray responde, certo, só quero saber da sua filha. E o Nick Hillary vai e diz, viu, é disso que estou falando. E o Murray rebate, ela ouviu boatos sobre a morte, ela não... E aí fica sem terminar essa frase. Murray continua e diz, você veio me ajudar, não é? Porque eu estou perdido. E o Nick responde, eu também estou. Após alguns momentos, o investigador Snell entra na sala, se senta e diz, abre aspas, você sabe que você pode ir embora quando quiser, Nick, fecha aspas. Nick Hillary responde, só quero ajudar como puder. Snell então diz o seguinte, queremos ter certeza de que você não está envolvido. Nick meio que se assusta com o que o Snell diz, né? E na mesma hora ele pergunta, eu sou um suspeito? O Snell responde, não, só que... E essa frase ele não completa. O investigador não termina a frase, pois é interrompido por Nick, que diz, você falou envolvido. Snell responde, suspeitamos da cidade toda, está bem? Até das crianças. Só precisamos... Não completa a frase. Nesse momento, Murray diz o seguinte, estamos em uma corrida contra o tempo. Tentei manter a informalidade. Ninguém sabe da entrevista além de mim, você e o Gary, que é o Gary Snell. Só a gente sabe.
Se a gente quisesse tratar você como um suspeito, a situação seria bem diferente. Após Murray falar, Snell retoma as perguntas e indaga Nick Hillary. Abre aspas. Sabe o que fez na segunda dessa semana, anteontem? Nick responde apenas, abre aspas, com certeza. Snell fala novamente. Não é difícil, Nick. São perguntas simples, certo? Mark Murray volta a falar, abre aspas. A sequência de eventos. Você diz que estava no treino. A que horas é o treino na segunda? Nesse momento, Nick Hillary responde o seguinte, abre aspas, sem comentários. Murray questiona, não vai dizer o horário? Nick responde, não, e em seguida completa, já disse Mark, isso me parece... E aí não completa a frase. Murray vai e responde, não entendo, o que você acha que estamos perguntando? E aí a gente volta lá para o relato do Murray, que ele vai falar sobre esse momento, né? Não é mais dentro do depoimento lá. O investigador diz que ficou claro para ele que Nick Hillary foi até a delegacia para falar apenas da lista de alunos e mais nada, e diz que achou muito estranho quando perguntou a Nick sobre o horário do treino e ele respondeu sem comentários. E aí nós voltamos novamente lá para o depoimento. Nick Hillary diz o seguinte, abre aspas, sejamos sinceros, está bem? Gary Snell responde, é o que quer? Pode falar, certo? Nick responde novamente, vocês me chamaram aqui para... Não completa a frase, porque o Murray responde, olhar uma lista. E o Nick continua, onde ela está? E o Murray vai e diz, está bem, vou pegar. E o Nick responde, eu agradeço. Em seguida, Snell fala, não vamos perder a linha. E o Nick responde, que já estava ficando ali um clima mais hostil, né? E o Nick vai e responde, não é meu objetivo. Seu nome é? O investigador responde, Gary Snell, Polícia Estadual. Nick o cumprimenta e os dois dão um aperto de mão. Então, o Snell estava ali dentro, mas ele nem tinha se apresentado para o Nick Hillary, entendeu? Ele tinha ido para a delegacia falar com o Mark Murray, o Snell estava lá, mas até então ele não tinha se apresentado e o Nick meio que, depois ali dos ânimos um pouquinho mais acirrados, ele pergunta como é o nome do cara, né? Nesse momento meio que quebra esse clima tenso, né? Que estava ficando tenso. E o Snell, depois deles se cumprimentarem, apertar as mãos, o Snell diz, estou lá, né, na polícia há mais de 20 anos, já entrevistei gente antes. E o Nick responde sorrindo, entendi. Em seguida, Snell diz, falamos com a família, esse é um caso muito sério. Concordando com a fala do investigador, o Nick responde, sim, parece ser um caso muito sério. Algum tempo depois, Murray retorna à sala e Snell começa a falar, abre aspas. Então, você já ouviu isso antes. É sua advertência de Miranda. E aí eu vou explicar para vocês o que é essa advertência de Miranda. A advertência de Miranda, também conhecida como Miranda Warning ou Miranda Rights, é um aviso que deve ser dado a um suspeito detido pela polícia dos Estados Unidos. A advertência de Miranda tem como objetivo proteger o suspeito de permanecer em silêncio, proteger o suspeito de não produzir prova contra si mesmo,
evitar confissões falsas ou geradas sob coação e garantir assistência jurídica. A advertência de Miranda é baseada na 5ª e 6ª emendas da Constituição dos Estados Unidos. Os direitos de Miranda incluem o direito de permanecer em silêncio, o direito de ter um advogado presente durante o interrogatório e a garantia de que tudo que ele disser, tudo que a pessoa disser, poderá ser usado contra si no tribunal. Então, aquela coisa que a gente já viu em série, em filme, de pessoa ler lá os direitos e tal, é chamado de advertência de Miranda. E um agente, um policial e tal, ele tem que fazer isso quando ele está com uma pessoa que ele considera suspeita, para a pessoa saber que ela é suspeita por algum crime. É uma obrigação de um policial que está tomando depoimento de alguém que eles consideram suspeitos. Após isso, Snell continua: "Você não está preso, ouviu?" Nick responde: "Estou te ouvindo." O Snell diz: "Antes de me julgar, quero que me escute. Eu disse que não ia mentir." Nick responde: "Entendi." O investigador então fala: "Uma pergunta me deixou confuso por 3 dias. Vou perguntar de novo, certo?" Antes de fazer a tal pergunta, Snell diz: "Tenho o direito de ficar calado. O que disser pode ser usado contra você. Um advogado pode estar presente no interrogatório." Após isso, Nick responde enquanto pega o celular, como se fosse ligar para alguém, e fala, abre aspas, é o Nick Hillary falando: "Você leu os direitos e eu vou invocar a 6ª emenda." E aí vamos relembrar, para quem não sabe ou para quem esqueceu do que trata a 6ª emenda. A 6ª emenda da Constituição dos Estados Unidos garante o direito a um advogado para defesa. Além disso, também assegura outros direitos, como julgamento público, rápido e com um júri imparcial. Os direitos garantidos pela 6ª emenda são julgamento público e rápido, júri imparcial, aviso de acusação, confronto, processo obrigatório e assistência de advogado. A 6ª emenda da Constituição dos Estados Unidos está relacionada com a justiça criminal e as liberdades civis. Snell pergunta se Nick está ao telefone com alguém e ele responde que sim. Snell diz o seguinte: "Você não ouviu a pergunta. É simples." Nick responde, abre aspas, "Você leu os direitos de Miranda. Eu sei que o que eu disser agora poderá ser usado contra mim em um tribunal. Então, vou invocar a 6ª emenda." Snell diz: "O que você quer dizer?" E o Nick responde: "Você sabe o que é a 6ª emenda." E aí, depois que o Nick diz isso, ele vai e responde: "Está bem." O advogado e amigo de Nick Hillary diz que ele era um ex-soldado, um homem com mais de 30 anos, professor e técnico, formado em uma ótima universidade. Então, não foi manipulado para assumir a culpa de algo que não fez, como os policiais fazem com jovens de 13 a 16 anos ou como fizeram com os 5 do Central Park. É isso, amigos, eu vou ficar por aqui. Eu sei que parar aqui nesse momento vocês vão ficar ansiosos pela continuação, mas eu preferi continuar fazendo aqui essas primeiras partes mais curtas, Mas em poucos dias, tá? Eu vou retornar aqui aí já com uma terceira parte maior, mais longa, onde a gente vai continuar esse caso. Então é isso, amigos. Daqui a alguns dias eu volto aqui
no Crimecast.